Você não fica emocionado quando você vê umas caixinhas saindo de dentro do avião e essas caixinhas estão cheias de vacina, que a gente precisa muito da vacina agora? Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. As empresas aéreas brasileiras, em uma atitude muito generosa, se colocaram à disposição do governo para fazer esse transporte das vacinas de forma gratuita. Mas vocês têm ideia dos desafios que envolvem essa operação? Pois bem, a gente tem acompanhado aí, com grande entusiasmo até, a chegada desses lotes de vacinas, ou dos IFA, que são insumos farmacêuticos ativos. Todo mundo está aprendendo essas palavras aí agora, né? Que é o principal componente para a fabricação de vacinas aqui no Brasil. Sempre com grande atenção da mídia, esses momentos são televisionados e passados como uma esperança para o fim dessa pandemia que a gente está vivendo, que já encheu o saco. Vamos combinar? É verdade. E como a gente está numa corrida contra esse vírus, nada mais lógico do que num país continental como o nosso, essas vacinas sejam distribuídas pelo meio aéreo. Do mesmo jeito que a aviação ajudou a espalhar o vírus, não a contaminação em si, mas pessoas contaminadas foram para todos os lugares, ela também está levando o antídoto. Mas vocês já pararam para pensar no perrengue que é realizar o transporte dessas vacinas? Não é uma tarefa nada fácil, diante de tantas condições especiais que essas vacinas requerem. Até o momento, a Anvisa já aprovou o uso emergencial de duas vacinas aqui no Brasil, né? A Coronavac e a AstraZeneca, que é de Oxford. Os insumos para essas duas são trazidos de fora do Brasil, de bem longe. A maioria vem lá da China, transportadas e mantidas a agradáveis temperaturas para focas e leões marinhos. Isso dá ali entre 2 e 8 graus Celsius, o que exige uma logística impecável para que elas não percam a eficiência até chegar no braço da gente, dos brasileiros. Se vocês acham que é difícil transportar essas vacinas, imaginem a vacina da Pfizer. Aquela necessita de temperatura de menos 70 graus. É uma vacina não muito amigável para o Brasil, por exemplo, que é muito quente aqui, né? Esse foi um dos fatores que fez com que o governo preferisse adquirir as vacinas dessas outras marcas para facilitar a logística e o transporte. Depois que os insumos chegam em solo brasileiro, eles precisam ser transportados até os laboratórios que produzem a vacina em si. E atualmente é o Butantan e Fiocruz que está fazendo isso. Depois da produção, elas são distribuídas por todos os recantos desse nosso Brasilzão. As companhias aéreas estão ajudando o governo nessa missão quase impossível, ainda mais nesse calor que a gente sofre aqui, né? Nas empresas que estão fazendo esse serviço, os funcionários responsáveis pelo manejo das cargas de vacina têm que ter um treinamento específico. E os locais de armazenamento e transporte têm que também ter uma temperatura controlada de perto para que nada saia errado. Afinal, tem que chegar tudo certinho no seu braço. O manuseio dessa carga tem que ser feito com muito cuidado. Tem até etiquetas para que sejam transportadas com o lado certo para cima. Além disso, as embalagens têm que ser resistentes e possuir equipamentos de segurança contra quebra e vazamento, para que não contaminem outras cargas, caso alguma daqueles frasquinhos ali se quebrar. E não contamine o avião também, porque qualquer líquido que derrama no porão tem que ter um processo especial da manutenção para evitar corrosão. As empresas calculam que só a preparação desse transporte, desse tipo de carga, leva em média 5 horas antes do voo decolar. Se é no avião que você vai, por exemplo, você nem tomou banho em casa ainda, nem foi para o aeroporto e o pessoal da logística já está lá embalando tudo e quebrando a cabeça de como vai fazer isso. Sempre que vacinas são transportadas, os pilotos recebem um documento que é chamado de NOTOC, que é Notice to Captain, ou uma notificação ao comandante, que informa a quantidade e a localização dessas cargas nos porões e as ações que os tripulantes devem tomar em caso de emergência. A tripulação técnica tem que se assegurar que o sistema de ventilação dos porões de carga esteja em perfeito funcionamento durante o voo todo, porque a maior parte dessas embalagens levam gelo seco para conservação da temperatura. E gelo seco é classificado como um artigo perigoso a bordo de um avião. Isso porque ele produz um gásinho que se chama CO2. Já ouviu falar? É o famoso gás carbônico. E se esse gás fica sob pressão fechado dentro de um compartimento de carga, vocês sabem o que pode acontecer?
Eu até lembro de uma empresa selvagem que eu cheguei a trabalhar, que os caras pegavam gelo seco no avião, colocava dentro de uma garrafa PET e fechava. E colocava esse negócio no banheiro. E em algum momento a garrafa PET explodia. Que ideia, né? Meu, parece uma bomba explodindo. Por isso que a ventilação é tão importante, para que esses gases possam ser removidos dos compartimentos e dissipados na atmosfera. Caso aconteça alguma falha no sistema, os pilotos vão ser alertados por alguma indicação que vai ter no painel e eles devem buscar pousar em um aeroporto onde seja possível fazer o reparo. É importante falar também que esses containers com gelo seco só podem viajar nos porões de carga, onde existem sensores de detecção de fumaça e sistema de extinção de fogo, para que a segurança do voo não seja comprometida. Vale lembrar também que essas vacinas que já possuem aprovação pelos órgãos reguladores brasileiros não são considerados artigos perigosos. Só o gelo seco que está ali em volta delas é que é considerado. Se você quiser saber um pouco mais como é que funciona esse sistema de proteção de fogo dentro do porão, dá uma olhada aqui no episódio 694. É muito interessante, você vai ter uma ideia de como pode ser extinto um fogo por mais de 3 horas. Bem legal. No dia 13 de janeiro último, a ANAC liberou o transporte de vacinas com gelo seco em cabine de passageiros, mas apenas para aeronaves que não tiverem passageiros a bordo, só a tripulação básica. Isso tudo com o objetivo de acelerar a distribuição dessa vacina para a população. Isso me lembrou quando vocês perguntaram: por que avião de passageiro não pode transportar cilindro de oxigênio? Eu falei que pode, desde que não tenha passageiro. É o mesmo caso. A FAB também está utilizando seus aviões para esse transporte. Lockheed C-130 Hércules, o C-105 Amazonas e os da Embraer, o Brasília e os novos Millennium. Não sei o que é Millennium? É o KC-390, que a gente nunca fala Millennium, o nome dele, né? Então a FAB também tem ajudado bastante nessa missão. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre essas vacinas, como é que elas chegam até nossas cidades e nos procedimentos de segurança para que o voo ocorra sem problema? Você tinha ideia que esse transporte envolvia tantos detalhezinhos e tanta gente assim? Então, agora é só esperar que elas cheguem de vez até os nossos braços, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!